por que a operação ou é ilegal ou não se justifica, não há nada a ser procurado. Ele preferiu ficar em frases de efeito, né? Falando de desmandos do STF, essas coisas, né? Essas coisas que são vazias, né? Então, isso não responde nada, absolutamente nada, né? 1 minuto para 5 horas da tarde. Você tem que ficar ligado aqui na... Você vai assistir algum jogo hoje? Eu vou assistir, porque eu tenho... Eu vou fazer uma live pós-jogo depois, então eu vou assistir, claro, todos os minutos de Palmeiras e Ituano. Tem que assistir para poder falar bem e mal daquilo que aconteceu. Espero que só bem, né? Igual o Silvério, né? O Silvério, eu converso com ele vez ou outra, ele fala, acho que eu vou ver o jogo do Cruzeiro. Por que será? Não é por acaso, né, Zaidan? Não. Não é por acaso. Uma notícia que os meninos do Resenha me trouxeram aqui é que o Lázaro está relacionado para a partida contra o Ituano logo mais lá em Barueri, para um total ali de 8 mil pessoas, sei lá, algo assim. Um pouco para mais, um pouco para menos. Zaidan, Manuel, um abraço para vocês. Até amanhã. Até amanhã a todos. Um abraço, Ronald. Até amanhã. Valeu, até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Alô, Brasil! 17 horas e 1 minuto está marcando o digital eletrônico relógio atômico da Bandeirantes. E sexta-feira, hein? Hoje, 8 de fevereiro de 2024. Aliás, hoje não é sexta-feira, hoje é quinta-feira. Falei sexta porque hoje foi aberto o Carnaval de Salvador. Ô louco, já na quinta. E hoje tem futebol. Partida marcada para 21h35, Brinco de Ouro. Guarani vai enfrentar a Inter de Limeira. Olha aí! Hoje o Carnaval aberto oficialmente. E vamos que vamos, hein? Participe do Fala Galera. Humberto Louser acerta em escalar Regis no lugar de um dos volantes na partida contra a Inter de Limeira. Ele sacou do time Matheus Bueno e colocou o Regis, que vai começar a partida. Você, se quiser, pode opinar também com relação ao goleiro, tá? Porque ele sacou Douglas Borges e colocou no lugar o Vladimir. Vladimir é aquele jogador goleiro do Santos. Está emprestado ao Guarani até o final da Série B. Então, já que vai opinar a respeito do Regis, opine também sobre o goleiro. E na Ponte Preta,
Na sua opinião, qual seria um preço justo pela venda do Felipinho ao Atlético Paranaense? Atlético Paranaense tem interesse. Essa matéria está no portal carlosbatista.com.br de hoje. E aí, você que é ponte pretano, existe uma multa, mas dificilmente algum clube brasileiro, especialmente para um clube, né, que no caso a Ponte está na Série B do Campeonato Brasileiro, dificilmente paga a multa. É o caso do Amaral, foi vendido para o América por 3 milhões de reais, por 70%. A Ponte manteve 30% e futuramente, se tiver um negócio, né, a Ponte pode lucrar. Mas o assunto é Felipinho. Felipinho que tinha 3 propostas, entre elas uma do Fortaleza, mas a do Atlético Paranaense é muito melhor. E provavelmente o jogador vai para o Atlético, mas é o seguinte, ele permanece na Ponte até o final do Campeonato Paulista. Ele não vai desfalcar o time da Ponte. O Atlético faz um negócio, paga, mas só leva o jogador para o Campeonato Brasileiro. Opine 971021493. 971021493 é o WhatsApp da Bandeirantes. Mensagens de áudio e também mensagens de texto curto, né? O curto, o áudio e o texto também. Assim dá tempo de colocar o maior número possível de participantes. Vamos com as pautas de hoje. Guarani, buscando se reaproximar da zona de classificação do Grupo B. Guarani recebe a Inter de Limeira hoje às 21h35 no Brinco de Ouro, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. Na última colocação, Bugre soma 4 pontos, 5 atrás da vice-líder Ponte Preta. De olho em uma formação mais ofensiva, Humberto Louser deve dar lugar a Regis no meio-campo. Será a estreia do jogador como titular nesta temporada. Vladimir ganha a posição de Douglas Borges e estreia no Guarani diante da Inter de Limeira. Mike, vetado da última rodada por lesão muscular, deve ficar à disposição e iniciar entre os titulares. Na verdade, não foi uma lesão, né? No Mike seca alto. E aí o Guarani preferiu poupá-lo na partida contra o Santos, mas estará em campo hoje à noite. Louser relaciona Rafael Freitas, artilheiro do Bugre na Copinha. Terá a oportunidade hoje de ficar no banco de reservas. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Não é só futebol. Torcedor autista do Guarani realiza sonho e ganha presente de aniversário. Vamos às pautas da Ponte Preta. Vamos ouvir o Brigatti. Ele comenta sobre a atuação do lateral direito João Gabriel. Menino da base, ontem esteve em campo durante os 90 minutos na vitória contra o Botafogo. Brigatti já projeta a preparação para o duelo contra o São Paulo. Diretoria da Ponte recebe proposta e encaminha venda de Felipinho ao Atlético Paranaense. Expectativa é de que o jogador de 22 anos se apresente nos próximos dias para exames no Furacão. Clubes já estão no estágio de troca e avaliação de documentos. Felipinho tem contrato até 2025 com a Ponte. Meia pode ser segundo jogador das categorias de base da Macaca a ser negociado pela Ponte com o Atlético nos últimos anos. Em 2019, Abner, lateral esquerdo, foi comprado pelo Furacão, que pagou a multa rescisória de 10 milhões de reais. Em Ribeirão Preto, Ponte vence o Botafogo 3-0 e confirma boa fase no Paulistão. Com o triunfo,
Macaca chega aos 9 pontos e assume a vice-liderança do Grupo B. Iago Dias, Gé e Dodô foram os autores dos gols da partida. Sem muito tempo para a preparação, Ponte já volta a campo no sábado contra o São Paulo, às 18 horas, no estádio Moisés Lucarelli. Igor Inocêncio, suspenso contra o Botafogo, volta a ficar à disposição de Brigatti. Por outro lado, Gé recebeu o terceiro cartão amarelo ontem e é desfalque confirmado na Macaca. Com 3 tentos anotados contra o Botafogo, Macaca chegou aos 10 gols no Paulistão e se igualou ao São Paulo, que é o melhor ataque da competição. Material confeccionado pela Diadora está chegando aos poucos no estádio Moisés Lucarelli. A estreia do uniforme pode não acontecer neste sábado. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Gé confirma boa fase, alcança a artilharia do Paulistão, mas vira desfalque contra o São Paulo. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial sempre pro nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes, sempre agradecendo a audiência de todos. Vamos ao Fala Galera, hoje dia de bola rolando, tem Guarani na parada. Humberto Louser acerta em escalar Regis no lugar de um dos volantes na partida de hoje contra a Inter? É difícil responder essa pergunta. Teoricamente eu gosto, só a prática a gente vai ter certeza. Sabe por quê? Porque a gente pouco viu o Regis jogar nesse ano, né? Não sabemos como ele está. Então é uma pergunta que eu, pelo menos, não tenho resposta. Eu gosto, mas é tudo no campo teórico. Na sua opinião, qual seria um preço justo pela venda do Filipinho ao Atlético Paranaense? Eu precisava saber quanto ele ganha por mês, né? Mas eu acho que um preço de mercado entre 6 e 8 milhões de reais, Batista. Aproveita o CH e opine também sobre o goleiro, né? Vladimir vai aparecer no jogo de hoje pela primeira vez como titular. Batista, eu não posso ser incoerente com aquilo que sempre disse desde a especulação da contratação do Vladimir. O Vladimir, ele foi um goleiro muito confiável. Nesse momento ele tem que provar, ele tem currículo, ele é um cara que tem a sua categoria, mas nos últimos trabalhos dele não agradou. Não é só no Santos, não. Também a última passagem dele do Avaí. Então tem que deixar ele jogar para que aos poucos a gente analise. A princípio eu não gosto. Não está errado, não. Opção do Guarani, do treinador, mas é mais um jogador que o Guarani está trazendo para o time titular, entre os zagueiros, entre o Camacho, que eu não tenho confiança. Espero que dentro do campo ele corresponda, Batista. 17h12. Pautas, notícias do dia, mas que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas. 15 de Piracicaba empata com o Capivariano no Barão da Serra Negra e chega ao terceiro 0-0 consecutivo na Série A2 do Campeonato Paulista. Com o resultado, Nhoquim caiu para a 12ª colocação e está somente a 2 pontos da zona de rebaixamento. Time que começou o campeonato como favorito, agora está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Pauta 2. Corinthians perde para o Santos por 1-0 na Vila Belmiro e chega à 5ª derrota consecutiva na temporada. Timão não acumulava essa marca negativa desde 2007, ano em que a equipe foi rebaixada à Série B do Campeonato Brasileiro. No Paulista desse ano, o Corinthians está na penúltima colocação da classificação geral, com apenas 3 pontos somados. Pauta 3.
Destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022. Tomate decreta fim da carreira aos 20 anos, após passagem pelo Botafogo. Oleiro comunica que não seguirá como jogador e diz que cenário do futebol escureceu após lesão no joelho. Tomate ganhou projeção nacional após atuação de destaque na Copinha de 2022 contra o Atlético Mineiro e chorar ao ser substituído antes da cobrança de pênaltis. O comentarista vai escolher uma das pautas para colocar a sua opinião no programa de hoje. E você continue mandando aí as suas mensagens. 971021493, 971021493. Intervalo. Voltamos já já, 17h14. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h17. Esporte em debate. Atenção, hein? Você que é pontepretano e quer assistir de graça Ponte Preta e São Paulo. 10 ingressos para cadeiras vitalícias. Estádio Majestoso, sábado, às 18 horas. Você vai entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem uma senha.
A senha é um trechinho do hino da Ponte Preta, tá? Uma frase do hino da Ponte Preta. Mas você tem que entrar lá para saber qual é essa frase. É a senha. Lá tem um número de WhatsApp. Você vai pegar aquele número de WhatsApp e mandar nome completo e CPF. Nome completo e CPF e a senha. Aí o site sorteador vai sortear 10 ingressos. Não são pares. Cada ganhador ganha um ingresso. E é um participante por CPF, tá bom? Tem uns 10 aqui na casa. Não tem nenhum problema. Se tiver 10 CPFs, todos podem participar. Da família inteira. Desde que seja um participante por CPF, tá bom? Participe, boa sorte para você. O sorteio será nesse programa. Esporte em debate. Ouvinte mandando para cá mensagens. Rapidamente aqui, mensagens de texto. Batista, se o Guarani perder hoje para Inter de Limeira, pergunto para vocês, Louser cai ou a diretoria vai esperar o próximo? Gostaria de ouvir a opinião sua, Batista, e do Carlos Henrique. Bem, eu recebi uma informação de uma fonte forte de que a diretoria não trabalha com possibilidade de demissão. Mas veja, tudo é uma questão de eco ou não na torcida. Um clube de futebol, ele vive disso, né? Ele vive daquilo que dá eco na torcida. A torcida já não vem satisfeita com o Humberto Louser desde a reta final da Série B do campeonato do ano passado. E começou o campeonato mal, vem derrapando, vem patinando. Então nada me tira da cabeça que no caso de uma derrota contra a Inter, eu, por exemplo, acho que o Guarani vencerá. Vai vencer o jogo. Mas já que você está perguntando, né? Laércio é o nome do nosso ouvinte. Se o Guarani perder, eu acho que dificilmente o Louser vai permanecer, né? Até porque existe uma multa rescisória. Mas veja, o Humberto recebeu aí duas propostas para deixar o Guarani. O Guarani não o liberou. Então existe uma multa. No caso do Guarani mandá-lo embora, tem que pagar a multa. Mas essa multa ela vai diminuindo na medida em que o contrato vai se aproximando do final. O contrato do Humberto Louser termina em abril, no final do Campeonato Paulista. Então, está muito perto do encerramento do contrato. Então, a multa não deve ser, assim, algo astronômico. Então, eu acho, sim, que se perder para a Inter, o Humberto Louser vai ser demitido. E você, CH, ouvinte também. Laércio, quero ouvir a sua opinião. Bom, Batista, o que vai acontecer é imprevisível. Depende muito da maneira, caso aconteça um insucesso. Como vai acontecer esse insucesso? Não é? Eu sempre senti muita segurança e respaldo nas palavras do Juliano, do Ricardo, enfim, de toda a diretoria sobre o trabalho do Humberto. Sempre. Agora, isso é muito relativo. Depende muito do desempenho do time hoje. Eu também concordo com o amigo que se o time não vencer, a chapa vai ficar ainda mais quente. Ela já está quente. E se não vencer, ela ficará fervendo. Agora vou dar a minha opinião. O que vai acontecer é imprevisível, depende do desempenho do time e do resultado, evidentemente. Eu sou contra trocar treinador no meio de temporada. Sou contra, simples assim. Não acho que esse seja, e mesmo porque eu não acho que o principal problema do Guarani seja o treinador. Eu acho que também é Humberto. Também. Então, não é uma coisa que eu acredito. Então, eu não posso sugerir, mesmo porque não é uma tarefa minha. Isso é uma decisão do Guarani. Se ele conta ou não com o profissional, se ele dá respaldo ou não para o profissional. Eu acho o trabalho do Humberto bem regular. E também quero dizer que
nessa altura do campeonato eu esperava mais do trabalho dele. Eu não estou decepcionado, mas eu esperava mais o trabalho dele. Agora, de qualquer maneira, o que pode acontecer é imprevisível. Depende do desempenho do time dele hoje contra a Inter. E hoje é um jogo que o Guarani tem o dever de vencer. Se não vencer, tudo pode acontecer. Mas eu não trocaria o treinador, Batista. O Guilherme participa conosco e mandou um recado aí para você, CH. Vladimir subiu com o Avaí. É ídolo lá. Como não fez um bom trabalho? Eu acho que você se referiu ao Vladimir dizendo que não fez um bom trabalho no Avaí. É isso, CH? Parte do trabalho deixou a desejar. Nem todo mundo que é campeão, que sobe, que tem sucesso no resultado final, faz um grande trabalho. E é uma questão um pouco de conceito e de confiança. Eu acho ele muito irregular. Agora, tem gente que acha que o cara é um baita de um goleiro. Legal. E eu vou torcer para que ele seja realmente, porque eu já vi, em algumas oportunidades, ele ser realmente um baita goleiro. Eu acho que ele está numa parte decrescente da carreira dele. Agora, quem sou eu para achar? Vamos ver o desempenho na hora do jogo. Se ele for bem e eu vou torcer para que isso aconteça, é legal, vou bater palma e vou elogiar aqui. Agora, não é um cara da minha preferência, não é um goleiro que eu contrataria. Mas isso não quer dizer nada, é apenas uma opinião. Apenas uma opinião, simples assim. Não, mas se ele subiu, né, especificamente no caso do Avaí, fez um bom trabalho, terminou com o acesso na competição. Então, nesse caso, especificamente com relação ao Avaí, fez sim um bom trabalho. Não, mas isso na sua opinião. Eu acompanho o campeonato inteiro. Então, eu mas vi se ele jogando subiu... boas partidas e partidas ruins. Simples. É uma questão de opinião. Mais nada. Para todos os integrantes, ontem o Iago Dias declarou na Cazé TV que tentou um cruzamento, mas que acabou errando e a bola foi direto para o gol. Não foi proposital o gol. Paulo Elias, Parque das Universidades Campinas. Bom, eu não vi, né, não assisti essa entrevista, mas foi essa a impressão que deu mesmo. Que ele tentou um cruzamento, a bola ganhou um efeito mágico, e aí acabou matando o goleiro. Então, se ele deu essa entrevista, foi extremamente humilde, né? Ele podia ter mentido e poderia ter dito, não, eu chutei mesmo, porque, olha, foi um golaço. Foi sem querer, né? De acordo com o que o ouvinte Paulo Elias está dizendo na entrevista do jogador. Ele foi extremamente humilde. E honesto. E honesto, né? De qualquer maneira, foi um golaço. Não tira a qualidade do gol dele, né? Foi um frango do goleiro e ele errou. Ele tentou cruzar e a bola foi pro gol. A bola entrou lá na forquilha, realmente. Parabéns, legal. E esse gol aí determinou para mim, né, todo o encaminhamento da vitória da Ponte. A importância do gol, fazer a 2 minutos um gol fora de casa, sensacional. Agora, que foi frango do goleiro e que ele errou o chute, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Falei isso hoje na tela da Band. Boa tarde, Batista. Denis Henrique. Ô, Denis, muito obrigado aí pela sua audiência. Você prefere 2 patetas com salários altos, um sem preparo físico e não aguenta 15 minutos de jogo, e o outro só briga com o treinador? Ou você prefere um gordinho que joga os 90 minutos e faz gols e dá assistência? Bom, é notório aqui, né, que ele está tentando fazer uma comparação dos 2 meias do Guarani, Regis e Chay, com o meia da Ponte, o Elvis. Só uma correção. Os 2 meias do Guarani, eles têm outras características. Não são exatamente as mesmas características do Elvis. O Elvis é um meia clássico, um meia de armação, um meia de ligação. Enquanto que os 2 meias do Guarani são meia atacantes. Tanto o Chay quanto o Regis. Não são meias de armação. Não são meias clássicos. Então, só nisso já há uma diferença bastante significativa, né?
Então não dá nem para opinar aí na sua colocação, tá bom? Tem um detalhe, né, Batista? Desculpa aí, mas não tem nenhum jogador pateta aí. Nenhum desses jogadores aí. Existe um jogador que está acompanhando a boa fase do time, esse é o Elvis, que mesmo fora de forma rende e dá assistências e é muito útil para o time, e outros 2 jogadores que estão fora de forma e não conseguem ter um ritmo de jogo. Para pateta não tem nenhum. Os 3 jogadores a gente tem que respeitar muito pela história deles e pela condição técnica. Agora, grandes jogadores também, eu não estou agora fazendo comparação com ninguém, já tiveram fases ruins. E o Regis está atravessando, por exemplo, uma fase ruim da carreira dele. Mas a primeira passagem que ele teve no Guarani, a torcida sempre respeitou muito e continua respeitando até hoje. E o Chay está chegando agora. É muito cedo para dizer se deu certo ou não. Bom, eu pelo menos penso dessa maneira, Batista. Ouvinte participando conosco, boa tarde ou boa noite. Parabéns, Carlos Henrique. Sei que você não é um poste, mas cansou de pedir a cabeça do treinador aí em Campinas, hein? Luiz Vanderlei. Deu uma cutucadinha aí em você, hein, CH? Eu não entendi muito bem. Eu acho que ele está concordando com o que eu estou dizendo ou eu estou mudando de opinião segundo ele que ele está falando? Eu não tenho que sugerir queda de treinador nenhum. Se ele está fazendo um bom trabalho, a gente vem aqui e elogia. Se ele está fazendo algo que não agrada ou que está errado, segundo a nossa visão, a gente tem que dizer a verdade aqui. Eu não trabalho para o Guarani Futebol Clube, nem para a Associação Atlética Ponte Preta. Eu trabalho para o meu ouvinte, para o nosso ouvinte, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. E para ele eu tenho que ser verdadeiro, dentro do meu conceito, daquilo que eu enxergo. Eu não tenho direito de não falar a verdade. Então, aliás, a minha carreira de mais de 30 anos é pautada na verdade. Eu posso me equivocar e me equivoco muitas vezes, mas eu sempre tenho que procurar ser correto e verdadeiro. Agora, pedir cabeça de treinador, eu não faço isso. Isso é um problema do clube, decisão do presidente e do CA. Agora que Humberto não está fazendo um trabalho, eu esperava muito mais nesse momento. O time não está andando. Agora, se vai ficar Humberto, se virar o Pepe Guardiola, é problema do Guarani. Agora, eu não posso concordar com o trabalho que está sendo feito. Se vai trocar ou não é uma decisão do Guarani, Batista. Bem, ouvinte, continue participando. Já, mensagens de áudio também. 17h31 em Campinas. Um rápido intervalo e voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br.
Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Leandro Boles. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Paulistão. Ontem nós tivemos a abertura da 6ª rodada, lembrando que são 12 no total. Em Ribeirão Preto, a Ponte Preta venceu o Botafogo por 3-0. Na Vila, o Santos derrotou o Corinthians por 1-0. Em Novo Horizonte, o Novo Horizontino perdeu para o Red Bull Bragantino 2-0. O São Bernardo derrotou a Portuguesa por 1-0. E no Morumbis, o São Paulo venceu o Água Santa pelo placar de 3-0. Hoje o fechamento da rodada, 7 da noite, Mirassol e Santo André, 9 da noite, Palmeiras e Ituano, 9h30 para fechar a rodada, vamos estar juntos no brinco, tem Guarani e Inter de Limeira. Na classificação do Paulistão, Grupo A, Santos 15 pontos, Ituano 4 pontos. No Grupo B, a liderança do Palmeiras com 10, a Ponte Preta ocupa a vice-liderança com 9 pontos e permanecerá nesta situação porque o Água Santa, que já jogou, tem 7 e o Guarani, mesmo vencendo, chegaria a 7 pontos. No Grupo C, a liderança do Bragantino com 10, o Mirassol tem 6 pontos, o Corinthians é o lanterna com apenas 3. E no Grupo D, a liderança do São Paulo com 13 pontos, o São Bernardo é o segundo colocado com 11. Por falar em Corinthians, na classificação geral, neste momento, o Timão é o 15º colocado. O lanterna é o Santo André, que pode deixar a lanterna e caso deixe, passará a lanterna, portanto, para o time do Corinthians. Situação difícil do time de Parque São Jorge nesse início de Paulistão. Já pelo Campeonato Paulista da Série A2, nós tivemos ontem jogos válidos pela 7ª rodada de um total de 15. Aliás, a rodada começou na terça-feira, quando a Santista perdeu em casa para a Ferroviária 2-0, Comercial e Primavera empataram por 0-0. Nesta quarta-feira, o Rio Claro venceu o Linense por 3-0, o Noroeste perdeu em casa para o Velo Clube por 1-0, o Oeste perdeu em casa para o Monte Azul por 1-0, o São Bento venceu o Taubaté por 1-0, o São José goleou o Juventus por 5-0 e o 15 em Piracicaba empatou por 0-0 diante do Capivariano. A liderança é do São José, 17 pontos, o Taubaté é o segundo com 16, aliás, o São Bento é o segundo com 16, o Taubaté é o terceiro com 12, lembrando que os 8 primeiros avançam para o mata-mata quartas de final. Os 2 últimos que nesse momento seriam rebaixados, Monte Azul 5 pontos e o Comercial Lanterna com apenas 4 pontos conquistados na Série A2. Vai comprar tubos, válvulas e conexões? Fale antes com a KS Tubos. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e também residências, atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Tubos e conexões de aço, cobre, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas. E linha completa de materiais para gás, água quente, água fria e esgoto, biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos. Visite na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168, em Paulínia. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h36, ouvinte no ar. Boa tarde a todos, aqui é Rodrigo, bairro Vila Rica, cidade de Campinas. Pô, espetando da pele até o osso. Em relação, acho que eu falo a galera de hoje, né? O negócio do Felipinho. Eu nem vou discutir dinheiro, eu queria falar do jogo, do momento, da garra dos caras e do Brigatti, né? Do Brigatti. Gostaria de saber do Tigrão, do Gleger, do CH aí, até você, Batista. O Brigatti, ele tá conseguindo mexer no time em jogos. Tanto que a Ponte jogou 6 jogos praticamente e 6 escalações diferentes. E outra, eu acho que contra o Santos ele inventou, nos jogos ele deu uma mexida que o time precisava. E nesse último jogo surpreendeu todo mundo. A pergunta que eu não quero calar pro Tigrão, para todos vocês. Você acha que ele mantém esses 3 zagueiros contra o São Paulo aqui em casa? Ou não? E outra, eu tô vendo errado ou eu tô vendo certo? A Ponte é um time que ele é preparado para sofrer, retrancar e contra-atacar. As 2 vitórias contundentes contra a Portuguesa e ontem contra o Botafogo foram assim. Justamente que o Tigrão fala, o meu querido, em casa tem que sair. Não. Será que não dá para jogar o meio na retranca em casa e deixar os caras vir?
no próximo jogo contra o São Paulo? Essa é a pergunta. Ok, daqui a pouco vamos passar pelo tema no boletim, nas informações da Ponte Preta. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, CH. Tudo bem com vocês? Batista, eu queria uma informação. O investimento que o Graziano faz no São Bernardo, se ele tivesse feito nesse período aí de 2, 3 anos, porque ele paga 300 reais aí, né? Não dá pra fazer muita coisa, não. Se ele tivesse investido no Guarani, como ele investe no São Bernardo, o Guarani já não teria subido para a Série A, né? E outra coisa, como está o processo lá? O Marconato falou, mas não entendi nada até agora, né? Outro detalhe, se mandar o Humberto embora, eles vão buscar quem? O Jorginho? Vai se humilhar de novo pro Jorginho? Edson Guilherme de Hortolândia. Abraço, muito obrigado. Também tem a questão aí que aconteceu com o Corinthians, né? Contratou o Zanardi, técnico do São Bernardo. E aí depois é que foram ver que o regulamento do campeonato não permite. Aí tem que contratar treinador que está disputando outro campeonato de outro estado, que é o que aconteceu com o técnico do Cuiabá. Então limita muito a questão também para contratar um outro treinador, né? Então é por isso que tem essa questão. Eu, quando recebi a informação dessa fonte, uma fonte segura, e o que ele me disse foi o seguinte, que a diretoria trabalha com a possibilidade de não demitir o Humberto Louser, porque contrata um outro treinador, até o cara chegar, tomar pé da situação, acabou o campeonato. Hoje o Guarani fará a 6ª partida, é metade da competição. Então é uma situação muito complicada, né? O Campeonato Paulista, esse regulamento é um regulamento horroroso, muito complicado e perigoso também. Sobre o investimento do Roberto Graziano, veja, há uma diferença muito grande daquilo que ele investiu no Guarani e daquilo que ele está fazendo no São Bernardo. No São Bernardo, ele comprou o CNPJ. É o que fez o Red Bull com relação ao Bragantino. Então ele não é parceiro, ele não é SAF, ele é dono, ele comprou. É futebol empresa, é uma empresa, ele comprou o CNPJ tal qual fez o Red Bull com o Bragantino. A Red Bull é proprietário do Bragantino. Com relação ao Guarani, 350 mil, esse é o valor, o Guarani não recebe a totalidade, porque o dinheiro é depositado no Ministério do Trabalho, que desconta acho que 15% ou 20%, para que esse dinheiro seja encaminhado para dívidas trabalhistas. E o Guarani recebe 80% desse valor. Isso durante um período, que quando o Roberto Graziano encaminhou uma carta para a magistrada, que deu a arrematação do estádio para o Grupo Zafari. O Grupo Zafari arrematou em leilão o estádio Brinco de Ouro, 105 milhões. E aí o Guarani teria que sair imediatamente do estádio Brinco de Ouro. Ficaria sem onde jogar, sem onde ter uma sede. Ia ter que emprestar um campo e alugar uma casa em algum lugar e tal para fazer a sede. Aí o Graziano, que não participou do leilão, entrou com uma carta junto à magistrada dizendo o seguinte, que o Guarani é uma entidade de utilidade pública, tem torcedores, tem uma grande história e que ele pagaria 105,5 milhões, portanto um pouco a mais do que a arrematação do Grupo Zafari, e pagaria durante 10 anos mensalmente 350 mil reais. É claro que isso vai entrar depois, né, no VGV daquilo que será construído no estádio Brinco de Ouro da Princesa.
E pelas contas aqui, mal fazendo essas contas, eu acho que já rolaram aí uns 8 anos. Estão faltando uns 2 ou 3 anos para que ele continue pagando esses 350. Quando terminar o período de 10 anos, ele não terá mais nenhuma obrigatoriedade de pagar os 350. Mas, para tomar posse do Brinco de Ouro, ele tem que construir uma arena com capacidade para 12 mil lugares. É isso que está escrito lá no documento que foi lavrado no Ministério do Trabalho. Então o Guarani não sai do Brinco de Ouro se não receber a chave de um novo estádio com capacidade para 12 mil torcedores. Então não daria para o Roberto Graziano fazer o que ele está fazendo no São Bernardo no Guarani, a menos que o Guarani topasse vender o Brinco de Ouro. Quer dizer, o Brinco de Ouro foi arrematado, mas o Guarani teria que topar vender o CNPJ para o Roberto Graziano. E acho que a torcida não aceitaria, né? É mais ou menos o que vira e mexe, tem um torcedor da Ponte que vem, mas o Red Bull estava mandando jogos do campo da Ponte, ué. Por que não fez na Ponte aquilo que ele fez lá no Red Bull Bragantino? Não fez porque a Ponte teria que mudar de nome. O torcedor aceitaria que a Ponte se chamasse Red Bull Ponte Preta? E também a Ponte é uma associação. Deixaria de ser porque o Red Bull iria comprar o CNPJ. É muito mais difícil. O Red Bull tinha interesse em comprar o Paulista lá de Jundiaí. Tudo começou lá. Tinha interesse. Até porque tinha um centro de treinamento ali lá em Jarinu, mais fácil para ir até Jundiaí. E aí, por que não comprou o Paulista? Porque a dívida é uma coxa de retalhos. É uma confusão imensa. Ninguém sabe nem o que é que está devendo direito. E aí surgiu o Red Bull Bragantino. Aliás, surgiu o Bragantino, né? E o Red Bull se interessou porque mandou uma auditoria independente para ver lá toda a parte burocrática. E o Marco Chedi, que era o presidente do Bragantino, tinha feito acordos trabalhistas, tinha feito lá também aquele acordo lá com dívidas que teria que fazer um refis, né? Entrou no refis, não sei se é esse o nome, mas conseguiu um parcelamento. Então, juridicamente, o Bragantino estava ok. E por isso, então, é que o Red Bull foi seduzido. É muito importante essa questão jurídica, é o que dá segurança. Porque se não compra, faz o investimento, daqui a pouco aparece um pepino gigantesco. E aí, como é que vai fazer, né? Tem uma situação muito complicada para resolver que não conseguirá resolver. Vai acabar perdendo o investimento. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço para você, um grande abraço para os amigos da Bandeirantes. Esquentou a coisa, hein, Batistão? Carnaval aí, vou falar pra você, hein? Coisa tá quentíssima, quentíssima. E previsão de que seja o carnaval mais quente em termos de temperatura da história. Imaginou o pessoal lá se acotovelando nos blocos? Que beleza! Bom, Batista, fala a galera de hoje. Humberto Loser acerta em escalar Regis no lugar de um dos volantes na partida contra a Inter de Limeira, hoje, 21h30? Sim, para mim acerta. Eu sou muito convicto, às vezes dá certo, mas sou muito convicto numa tese que defendo, de que 3 volantes e 3 atacantes é muita flecha e pouco arco. O Regis é arco para municiar essas flechas. Na Ponte, na sua opinião, qual seria um preço justo pela venda de Felipinho ao Atlético Paraná? Difícil pôr preço na mercadoria dos outros, mercadoria entre aspas, né? Que me perdoe, Felipinho. Aqui em linguagem figurada, no patrimônio dos outros. Mas o Felipinho é 100% da Ponte, Batista?
Felipinho é 100% da Ponte, Tigrão. Você tem o valor da multa aí, já ou não? Não, a multa, né? A multa não. O Atlético Paranaense não vai pagar a multa. Eu sei disso, só para uma referência. 25 milhões. 25. Olha, eu acho que pelo potencial do Felipinho, pela idade, por aquilo que ele vai crescer ainda, pela bola que está jogando, 10 milhões. Ah, mas não paga. Tá bom, a Ponte está precisando de dinheiro. Então todo mundo que vai tirar um bom jogador da Ponte, que vai tentar comprar um bom jogador da Ponte, faz oferta lá na Bacia das Almas, sabendo da crítica situação financeira do clube. Agora, tem hora que tem que também saber falar não, né? Porque senão daqui a pouco o último a sair é que vai apagar a luz. Felipinho, tá bom, Tigrão tá muito inflacionado. Mínimo! Fosse eu o cara da caneta, não sou eu. Graças a Deus. 8 milhões de reais. Ouvinte continua mandando para cá suas mensagens 971021493. Já. Mais mensagens. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante está com promoções especiais para suas noites de verão. Toda terça, quarta e quinta-feira, o chopp Tulipa de 300 ml sai por R$ 7,90 cada. É isso mesmo, só R$ 7,90. O chopp Tulipa de 300 ml. E tem mais, no pedido de porções inteiras, a cerveja de 600 ml, Petra ou Antártica, sai por R$ 9,90. Sim, R$ 9,90. A cerveja Petra ou Antártica com um pedido de porções inteiras. Faz o pedido de porção inteira e aí a cerveja pode escolher, né? Ou Petra ou Antártica, R$ 9,90. Tá combinado assim? E atenção, promoções válidas, como eu disse, nas noites de terça, quarta e quinta-feira no Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. E fale com o João Dias. Ele é o CEO daquele enorme complexo gastronômico e vai ofertar a você um desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Olha, vou fornecer aqui o WhatsApp, tá? Para você reservar o local. Se chegar lá e tal, o restaurante tá cheio, aí tem que ficar esperando muito tempo. Então, liga antes, mande uma mensagem antes e aí você já tem lá o local reservado para o seu happy hour. 974 10 60 68. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Bandeirantes. 17h51, Ponte Preta. Macaca ontem esmerilhou, passou o carro em cima do Botafogo. E o Vladimir Catarino tem as informações. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, informações da Ponte Preta. Macaca que ontem venceu e convenceu. Foi até o estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto e aplicou 3-0 para cima do Botafogo. O Iago Dias marcou um golaço no comecinho do jogo, uma falha do goleiro João Carlos. O segundo gol da Ponte foi marcado pelo Gé que chegou a 4 gols na competição. Se tornou artilheiro do campeonato ao lado do Rafael Veiga do Palmeiras. E no segundo tempo, o terceiro gol foi marcado, segundo a arbitragem, pelo Dodô. Dodô tocou na bola antes que ela entrasse na conclusão do Ramon Carvalho. 3-0, Ponte Preta chegou a 10 gols marcados no campeonato. É o melhor ataque ao lado do São Paulo e nesse momento tem a 6ª melhor campanha da competição. Números muito positivos da Ponte Preta, sem dúvida nenhuma. Macaca 9 pontos ganhos, segunda colocação do Grupo B. Hoje a Ponte estaria classificada à próxima fase do Campeonato Paulista. Jogo onde o técnico João Brigatti acabou surpreendendo todo mundo, né, Batista? Escalou o time no esquema 3-5-2, pela primeira vez utilizou o esquema com 3 zagueiros, que ele treinou muito pouco durante a semana, mas acabou dando certo, o resultado foi positivo. A Ponte não teve muita dor de cabeça no seu sistema defensivo, não.
Além disso, teve uma novidade na lateral direita, no caso de ontem, a ala direita, né? Já que o João Gabriel foi o titular, garoto de 18 anos, disputou a última copinha com a camisa da Ponte Preta, ele entrou numa fria, né? No jargão do futebol, já que não pôde jogar nem o Luiz Felipe e nem o jogador, o Inocêncio, né? Acabaram o Igor Inocêncio, nenhum dos dois pôde jogar. O João Gabriel entrou, deu conta do recado e foi elogiado pelo técnico João Brigatti. Improvisações, tendo um atleta da posição, então não teria porquê, não teria razão dele estar na Ponte Preta. Ele, apesar de jovem, é homem, né, e está inserido no processo. Então, conversamos bastante com ele, mudamos os sistemas, o sistema nosso de um 4-4-2 losango que a gente vinha jogando para um 5-3-2, né, na verdade. A gente sabia, entendia de estudar o time do Botafogo, que a gente precisava, logicamente, estar fechando nossos alas, principalmente as beiradas, que eles trabalham muito por ali, e acho que a equipe se comportou muito bem. Está de parabéns aos atletas, ao nosso elenco, a todos, né, na verdade, por essa excelente vitória, uma vitória muito gigantesca aqui, frente ao Botafogo. Aliás, vamos ouvir as palavras, né, do próprio João Gabriel, que ele achou desta oportunidade e da atuação dele com a camisa da Ponte Preta no jogo de ontem. Primeiramente, fiquei muito feliz, né, pela oportunidade que o Brigatti estava me dando. Ele me deu total confiança, falou que o grupo confiava em mim, que tinha total apoio do grupo. E eu fiquei tranquilo para jogar porque foi o que eu sempre quis, então com certeza estava preparado para esse momento. Eu fiquei até tranquilo porque eu pensei, mais um jogo de vários outros que eu vou ter na minha carreira, então eu fiquei tranquilo em relação a isso, porque é isso que eu vou seguir na minha carreira, então eu fiquei tranquilo, não fiquei tão nervoso assim não. Como o campeonato é muito curto, já se foram 6 rodadas, a metade, né? Faltam 6 para terminar. A Ponte Preta volta a campo já no próximo sábado. 18 horas, partida contra o São Paulo, no majestoso estádio Moisés Zuccarelli. Jogo difícil, né? A Ponte Preta busca a primeira vitória, jogando dentro de casa na competição. Até aqui foram 3 empates. O João Brigatti faz uma projeção, o que ele espera da partida de sábado. Os atletas mais saudáveis para a gente poder fazer frente ao São Paulo. O Gé, infelizmente, ele tomou o 3º cartão amarelo, está fora, mas você pode ter certeza que vai ter atletas para suprir. A gente já está tendo, né, atletas com qualidade que está entrando, né, principalmente a parte física, né? Temos o Dudu, certo, que está voltando. Temos o Gabriel também Novaes, que entrou hoje numa situação muito boa, fazia muito tempo que não jogava. Aos poucos a gente vai inserindo esses atletas aí para ter um elenco mais forte e competitivo. Este o técnico João Brigatti, que não terá o Gé suspenso com 3 cartões amarelos, mas terá a volta do Igor Inocêncio, né, que cumpriu suspensão automática contra a equipe do Botafogo. Pode ter a volta do Luiz Felipe, vai ser melhor avaliado, mas volta certa apenas do Igor Inocêncio. Também não deverá ter o Felipinho para essa partida, aliás, não deverá ter mais o Felipinho durante todo o restante da temporada. O Felipinho, o volante, está acertando com a equipe do Atlético Paranaense. A Ponte Preta está acertando a negociação do Felipinho com o Furacão. O jogador tem contrato com a Macaca até 2025 e está aí finalizando os trâmites para a sua transferência para o Atlético Paranaense. Jogador de 22 anos, né? Despertou interesse de várias equipes. A gente tem falado isso desde o começo do ano, mas a tendência é que haja este acerto, que o Felipinho vá mesmo para o Atlético Paranaense. A se confirmar essa negociação, boa sorte para ele na sequência da carreira. Para o jogo de sábado, os ingressos já estão à venda, Batista. Nas bilheterias do Majestoso, a venda volta a acontecer amanhã, das 8 da manhã, aliás, das 9, né? Amanhã das 9 da manhã até as 5 da tarde. No sábado, das 9 da manhã até terminar o primeiro tempo do jogo. Os ingressos para Ponte Preta e São Paulo é torcida única. Apenas o torcedor ponte pretano poderá estar presente no Majestoso. Preços se mantêm o mesmo. R$ 40 a arquibancada, R$ 60 o setor VIP e R$ 100 a vitalícia. Expectativa de bom público, afinal a Ponte vem de uma grande vitória e pega um dos grandes times do futebol paulista, o São Paulo. Duelo, aliás, de até o momento as duas equipes com mais gols marcados na competição. As informações da Ponte Preta aqui no Esporte em Debate. E se você quer ganhar, se você quer assistir de graça, Ponte Preta e São Paulo, sábado, 18 horas, entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem uma senha
lá tem um número de WhatsApp. Você vai mandar para aquele número de WhatsApp o seu nome completo, CPF e a senha. Tem gente mandando aqui para o WhatsApp de mensagens. Não é. É outro WhatsApp. É um exclusivo para sorteio, tá bom? Então, como é que você vai saber o número desse WhatsApp? É uma promoção do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É por isso que você tem que entrar lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem o número de WhatsApp, tem a senha, aí você vai mandar seu nome completo, o CPF e a senha. 10 ingressos, já o sorteio. Os ingressos serão retirados lá na Loja da Macaca. Onde que é a Loja da Macaca? Você olhando de frente o estádio, majestoso, lado esquerdo. Lado esquerdo para quem estiver olhando de frente para o estádio. Lá é a Loja da Macaca. O ganhador vai chegar lá 10 minutos antes do início do jogo, até 10 minutos antes do início do jogo, dizendo que foi lá retirar o ingresso que ganhou da Rádio Bandeirantes. Claro que você tem que levar o documento com o CPF para provar que você realmente ganhou. Para tudo agora, para a gente falar sobre um assunto muito importante junto com o nosso parceiro Paraflu. A segurança da nossa família é prioridade máxima, não é mesmo? Então me diz aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Não lembra? Então presta atenção nisso aqui, ó. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. Então, não dê bobeira. Faça a troca conforme o indicado lá no manual do seu veículo e pare de colocar a sua família em risco. E na hora da troca, escolha a melhor qualidade. Vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. Começo com você, Tigrão, você que comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes. Aliás, muito obrigado aí pela grande audiência ontem. Ponte Pretanos acompanhar o jogo pela transmissão do Roger Williams e com os seus comentários. E aí, Tigrão, qual foi a nota que você deu para Ponte Preta no jogo? É conceito, né? Eu dei um conceito bom. Não deu uma nota, deu conceito bom também para o João Brigatti. Um jogo maluco, porque muitas alterações. E muitas pessoas conversaram comigo hoje sobre uma frase que eu coloquei aqui ontem ao final do nosso Esporte em Debate. Quando eu dizia, olha, é uma temeridade, quando saiu a escalação, né? É uma temeridade, muita alteração para um jogo só. Eu, pessoalmente, vejo o futebol de uma maneira diferente. Eu acho que mudar de 2 para 3 zagueiros e entre os 3, 2 estreando, é muita coisa, eles não jogaram ainda, não houve tempo de treinamento, o treinamento não foi no campo e foi na conversa. E eu acho que a possibilidade da Ponte ter problema é grande. Falei isso no programa, mas disse que o futebol é imponderável, que nós não estamos acompanhando nem os treinamentos e nem tampouco a postura, o comportamento dos jogadores, o brilho no olho, aquele negócio do cara tá doidão para estrear, de estar treinando bem. A gente não acompanha isso no dia a dia. E ninguém rasga nota de $100. Se o João Brigatti não tivesse a convicção daquilo que ele estava fazendo, ele não iria fazer. Agora, a convicção dele poderia estar míope, poderia estar equivocada. Conceitualmente, tradicionalmente dentro do futebol, costuma não dar muito certo. E eu disse, é uma temeridade pela quantidade de alterações, 4 ou 5, e na defesa da linha de 4 ele trocou 3, né? Ele só manteve o Risso. Então ele veio com o João Gabriel, que era também uma incógnita, e que não foi bem no primeiro tempo, depois acertou. A equipe do Botafogo jogou toda a sua carga em cima
do João Gabriel e todas as jogadas perigosas do Botafogo no primeiro tempo, a maioria delas foram do lado do João Gabriel. Foram por ali. As jogadas mais perigosas ocorreram por ali. Tava o Luiz Aquim saindo para cobrir, 3 zagueiros, você abre um, né? E volante para lá e para cá, mas teve uma coisa que mudou a história do jogo. E ainda bem que mudou a favor da Ponte, poderia ter mudado ao contrário. O gol a 2 minutos. Se tentou cruzar e entrou, se o João Carlos socou a bola para dentro do gol, isso é problema do Botafogo. A Ponte fez o gol e o VAR confirmou e pronto. E o Cancian meteu a bola no meio e ficou 1-0 para a Ponte com 2 minutos. Isso desestabilizou o Botafogo totalmente. E deu uma confiança muito grande para a Ponte, porque nós sabemos a importância de marcar um gol de início nas circunstâncias em que o gol aconteceu, na casa do adversário. Nesse momento, quem está nos vendo pelo YouTube está acompanhando aí os melhores momentos, a edição com os gols, etc., aí, as imagens do jogo. Então, a princípio, eu me confessei apreensivo, mas usei esta frase. Está aí gravado, se quiser você pode colocar de novo. Eu posso até quebrar a cara de dizer que estou preocupado e que é uma temeridade tanta alteração e até mudança no esquema tático. Mas eu prefiro que eu quebre a cara do que a Ponte quebra a cara. Ótimo, a Ponte saiu aplaudida, conquistou uma vitória importantíssima e o Tigrão não quebrou nada a cara. O Tigrão, dentro da sua preocupação que tinha, foi se despreocupando com o desenrolar da partida, felizmente. Então, se alguém quiser dizer que eu não concordei com a escalação, eu vou concordar com quem disser isso, quem disser isso. Se alguém quiser dizer que eu quebrei a cara porque a Ponte ganhou num jogo em que eu estava preocupado e que achei que era muita mudança, pode dizer também que eu vou aceitar, numa boa, sem problema nenhum. Que bom seria se a gente acertasse 100%, mas a gente, né, não tem este poder. E se até o final do campeonato eu tiver a certeza de dizer que a Ponte vai ter problema no jogo e que eu estou preocupado e ela ganhar bem como ganhou ontem, eu vou dizer isso até a finalíssima do campeonato e aí a Ponte vai ser campeã. É isso que eu tenho a dizer. Gostei muito, me surpreendi positivamente, confesso a minha preocupação, deu encaixe, o gol no início mudou a história do jogo e principalmente tenho certeza que o torcedor da Ponte está orgulhoso pelo comportamento guerreiro, intenso do time ontem em Ribeirão Preto. O time correu, o time passou por cima, passou o carro no Botafogo, fisicamente falando. O Botafogo teve mais a bola, teve mais oportunidades, chutou mais, mas a exemplo do que vimos também na vitória fora de casa da Ponte contra a Portuguesa, a objetividade foi uma das principais virtudes da equipe campineira. Foi menos, mas quando foi, botou no balaio. E é isso que importa. A vitória foi sensacional, foi insofismável, foi surpreendente pelos números e foi surpreendente pelo encaixe que normalmente não é visto para um time que foi tão mexido sem ter treinado. Graças a Deus para os pontepretanos e para a Ponte, que deu certo. E essa vitória, para mim, ela tem uma marca. Ela assina a permanência da Ponte na Série A1 do Paulista para o ano que vem. Esse que é o primeiro grande objetivo da Macaca nesse campeonato. Daí para frente, tudo é lucro. E o lucro pode vir, porque se terminasse hoje, a Ponte, independente do Palmeiras ter 2 partidas a menos, mas o Palmeiras está na frente da Ponte. Quem está atrás da Ponte, o Guarani e o Água Santa, pela ordem Água Santa e Guarani, quem está atrás da Ponte, Ponte tem 9 pontos, jogou o mesmo número de partidas que a Ponte. Então, se ao invés de 12 fossem 6 rodadas, a Ponte estaria dentro da fase de quartas de final, o que é surpreendente pelas dificuldades todas pelas quais o clube passa politicamente, administrativamente e outros entes. Surpreendente, mas surpresa boa. Parabéns para a Ponte, parabéns para o Brigatti, que foi ousado, correu todos os riscos que poderia correr. Mas quem não gosta de correr risco, que não levante da cama de manhã. Porque ao levantar pode pisar em falso,
cair, bater com a cabeça e morrer. Então quem não quer risco, não levante da cama. Mas não se iluda também, que às vezes, aliás, 99% das mortes ocorrem na cama. Por isso que eu tenho dormido de pé, Batista. Quem dorme em pé é cavalo, pô, tá louco. Ah, mas eu tenho uma modalidade de dormir em pé, para não ganhar esse rótulo aí que você colocou, que eu durmo de pé, mas encostado na parede e uso o travesseiro, né? Agora burro não, burro joga o travesseiro fora. O Grupo Germânica é um dos maiores conglomerados de concessionárias do interior de São Paulo e Minas Gerais, acumulando mais de 50 anos de experiência no mercado automotivo. Dentro desse grupo destaca-se a Germânica Volkswagen, uma rede de concessionárias conhecida por sua qualidade, variedade e preços justos. E como o carnaval chegou, eles vão te presentear com o desfile de promoções. É isso mesmo, desfile de promoções da Germânica Volkswagen. Confira as condições incríveis que eles prepararam para você conquistar o seu Volks, o seu tão sonhado Volks 0 km gastando pouco. Nivus, com bônus de até 11 mil. Taos Highline, com bônus de até 19 mil. T-Cross, com bônus de 22 mil. E o melhor, todos com taxa zero e o saldo em 24 vezes. Mas não para por aí. Polo Highline com bônus de 9 mil. Virtus Highline com bônus de até 10 mil. Os dois também com taxa zero, tá? Taxa zero. Não perca essa oportunidade. Visite a loja mais próxima de você ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Rádio Bandeirantes. E para você, CH, vitória da Macaca. Foi uma vitória convincente. Torcedor pode acreditar um pouco mais na Macaca daqui para frente, hein, CH? Pode, o time está há pelo menos 2 partidas mostrando estrutura, mais garra e disposição, né? O time está atendendo o chamado do comando, né? O João Brigatti está fechado com os caras. Já deu para perceber contra o São Bernardo. E os caras entenderam e compraram a briga, entre aspas, né, futebolística do João Brigatti. Não é? Ele trouxe novidade já contra a Portuguesa, né? O time não ganhou, mas duelou muito contra o São Bernardo e ganhou o jogo de 3-0 e não dá para discutir absolutamente nada. Como você disse em manchete, passou o carro, com todo respeito, em cima do Botafogo, futebolisticamente falando, na partida de ontem. Ninguém está falando de história e nem de camisa aqui. Nós estamos falando de um jogo de 90 minutos que aconteceu ontem e não dá para discutir, não é? Eu acho que dá para confiar sim, e aos poucos outros jogadores que foram chegando, né? Alguns ainda fora de forma, outros contratados, e o time vai ganhando corpo, vai ganhando mais opções, e o João tá mostrando que com os jogadores que ele tem em mãos e o leque aumentando, ele está tendo competência para poder mexer no time. E ontem, de novo, ele trouxe uma formação surpreendente. Ele já tinha surpreendido diante da Portuguesa, não é? Colocando o Inocêncio no meio, e ontem vir com 3 zagueiros, com um menino na lateral e 2 zagueiros novos, e a Ponte eu não me lembro de ter jogado no comando dele do ano passado para cá com 3 zagueiros. Ele trouxe uma maneira de jogar diferente que deu certo. Se ele arriscou muito ou pouco, não importa nesse momento. E eu faria totalmente diferente, e eu não sou dono da verdade, e não comento aqui para lacrar e para ter razão. Eu comento futebol diante do conceito e da minha verdade, sendo o mais claro e honesto possível com o nosso cliente, com o nosso ouvinte. Eu achei, quando eu vi, eu falei isso ontem, a escalação de começo, eu achei um grande risco e uma grande temeridade da maneira que a Ponte foi armada para o jogo. Mas na prática deu certo. A gente não sabe que se não tivesse acontecido o gol a 2 minutos, como seria o destino da partida.
Quando você faz 3-0, não adianta você conjecturar que não. 3-0 é um placar clássico, é um placar que não deixa nenhum tipo de dúvida de quem mandou na partida e de quem jogou melhor. Então a Ponte está de parabéns, a escolha do João Brigatti foi correta para a partida, ele está de parabéns, ele está encontrando as maneiras, diante da dificuldade que a cada partida é apresentada, ele está encontrando caminhos. E já foi aí pelo menos 2 ou 3 vezes com competência. E a gente tem que ressaltar isso. O produto final foi bom. A vitória foi muito boa. Uma vitória fora de casa 3-0 nessa altura do campeonato, exatamente quando o campeonato chegou a 50%, dá muita confiança para o grupo. E a tendência é que a Ponte deixe, né, o primeiro objetivo já de lado. Eu sei que tem que acontecer algumas coisas ainda e brigue por uma possibilidade de classificação, porque o time está encorpando. Agora, isso muda num piscar de olhos. Como a Ponte pode ganhar 6 próximas partidas, ela pode perder as próximas 6 partidas. Não é provável, tá? O caminho me parece que a Ponte vai brigar com a Água Santa e com o Guarani até o final por uma classificação. Eu acho que a coisa da degola, como disse o Tigrão, eu acho que ele tem razão, porque mais do que a pontuação e da matemática é quando você olha o time desempenhar em campo. E desempenhando desta maneira, com a vontade que os caras estão, é difícil parar. Difícil parar. Não estou falando de título, nem de avanço à semifinal, estou falando de primeira fase. Porque a expectativa para encerrar, que todos nós tínhamos, inclusive esse amigo de vocês, era de briga apenas pela permanência. E dentro do campo, por enquanto, o time está mostrando que tem possibilidade teórica de brigar por algo mais no Paulistão, Batista. E o meu recado é para você que está construindo, reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir a você e a sua empresa o melhor do mercado de materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19 3776 2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 12 horas. Acesse sudeletro.com.br. Olha, é interessante, eu estou sempre falando isso, né? Para os clubes contratarem ex-árbitros para darem palestras para os jogadores sobre arbitragem. Os jogadores não conhecem as regras. Eles jogam, eles são bons jogadores, jogadores de qualidade, mas não conhecem. E eu não estou falando aqui de jogadores da Ponte ou do Guarani. No geral, tem um ou outro que é mais afeito, vai lá, dá uma lida no livreto e etc. e tem conhecimento. Mas, no geral, não conhece. O jogador não conhece a regra. Eu estou falando por causa do que aconteceu com o Gé. O Gé foi o destaque no jogo, marcou um golaço, a chamada batida de categoria, para fazer um golaço, né? É o segundo gol. Gol começou lá com o Hakim, cobrou a falta para o Gabriel Risso, fez o cruzamento, um passe, uma assistência e o Gé marcou o gol. E aí o Gé, você está vendo agora no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, ele vai até uma mureta. Não sei se é uma mureta, um negócio que tinha ali, ele sobe até dar uma escorregada e aí ele vai no alambrado para
conversar ali com alguns torcedores. Acho até que pelo jeito, né, que ele foi lá, parecia que era parente dele, alguém de sua família. Então, primeiro ponto, se tivesse o conhecimento da regra, não iria lá no alambrado, porque os árbitros, o árbitro foi muito rigoroso. Há uma orientação, o jogador não pode ir no alambrado. Isso aí durante a Copa, a FIFA fez lá uma adequação, pedindo que os árbitros não dessem cartões para os jogadores que subissem aquela escada, porque na arena da Copa não tem alambrado, e a regra fala em ir no alambrado. Então, durante a Copa, foi feito isso, né? O jogador ia comemorar, subia naquela escadinha, e aí não tomava cartão. Só tomava cartão se tirasse a camisa, aí tomava o cartão amarelo. A CBF não usa esse critério. A orientação é para dar o cartão para o jogador que vai lá no alambrado. No caso, ontem, lá em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz. Então, o Gé, muito na inocência, né? Foi comemorar o gol e tal, acho que tinha um parente lá na arquibancada. Mas vai, veja, desfalcar a Ponte num jogo terrível contra a equipe do São Paulo. Então, prejudica a Ponte e ele vai se prejudicar também, porque esse é um jogo grande. É jogo importante para que o atleta possa ter o seu trabalho revelado, porque é um jogo que tem a atenção da grande mídia. E por causa de um cartão besta, porque é assim, ó. O jogador evitou de tomar um gol, teve que dar um carrinho ou fazer uma falta técnica e aí cometeu uma falta e tomou cartão. Tudo bem, não dá para discutir com relação a isso. Troca um gol feito por um cartão. Agora, tomar cartão desse jeito, por ir ali comemorar, contando com a benevolência do árbitro em passar batido e não dar um cartão. Então, é alguém que precisa conversar, falar, Gé, é o seguinte, olha, a regra é assim, ó, funciona desse jeito e tal. Colocar na cabeça dele, porque numa próxima oportunidade, ele já vai estar sabendo. Aliás, esta é uma orientação da comissão de arbitragem também, né? Para que as equipes conversem com os seus jogadores para que evitem aí um problema de tomar um cartão e aí o jogador fica fora de um jogo importante, como é o caso do Gé, que ficará fora do jogo contra o São Paulo. Então, questão de conversa e orientação. Um rápido intervalo, 18h21, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba.
O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo germânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h24, ouvinte no ar. Ô Batistão, CH, Gleger, Tigrão, um abraço a todos aí, Alex Santana. Ó, na minha opinião, o Guarani vence hoje. Não pelo time, pelo que o time vem jogando, mas o adversário, na minha opinião, também não é lá grande coisa. Então eu acho que se tiver um pouquinho mais de raça, um pouquinho mais de vontade, deve ganhar hoje. Sobre o técnico, não tô gostando do trabalho do Loser. Pra mim já tinha que ter ido embora já o ano passado. Não era nem pra ter começado esse campeonato. Mas enfim, já que começou, ele que deu um jeito aí, acerta esse time, entrega o time na Série A do Paulista, que foi o que ele encontrou no começo do ano. E a diretoria já pode ir caçando outro aí, dá o bonezinho pra ele, tchau. Chega de Humberto. O homem de um esquema só tá mudando aí porque a batata assou. Beleza? Um abraço a todos e hoje vai dar bugrão. Abraço, mais um. Boa noite, amigos da Band. Santino Martins do Campos Elíseos. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos amigos. É o seguinte, a gente sabe que o time da Ponte Preta não é um exemplar de um time, mas está dentro das suas limitações conseguindo excelentes resultados. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: o time está conseguindo bons resultados por ineficiência dos adversários ou porque o time está conseguindo trabalhar direitinho a bola? E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer: dá para se confiar nesse time para o Campeonato Brasileiro da Série B? Ouvinte no ar, mais um participando. Batistuta, aqui é o César de Barão Geraldo. Ô Batista, eu acho que Loser já não dá mais. Já mostrou a limitação com relação ao elenco, ao esquema tático, é muito previsível para os adversários. Eu acho que a resposta melhor seria contratar um novo técnico, e para mim esse cara seria o bom e velho Paulo Roberto Santos. Para mim é um cara experiente, um cara de acesso, um cara que sabe agregar muito bem o grupo e sempre entregou muito resultado com pouco recurso. Mesmo sendo um grande montador de elenco, eu acho que hoje ele tem o perfil do Guarani e o que o Guarani precisava. Beleza? Um abraço. Abraço, mais um ouvinte no ar. Boa noite, Carlos Batista e equipe. Eu gostaria que o Tigrão comentasse a minha seguinte opinião. A Ponte Preta, sob o pretexto de venda de jogadores, aqueles menos ruins, por causa de problemas financeiros, como é que a entidade vai fazer para brigar por um acesso se toda vez que um jogadorzinho razoável se destaca, ela vende? Vai brigar para subir, para disputar uma Série A de campeonato brasileiro? De que modo? Se só sobram os perebas. E outra coisa, e o torcedor? E o torcedor vai lá no estádio para ver o quê? Para ver um bando de pé de rato correr atrás de bola? Eu acho que seria mais inteligente tentar segurar algumas coisas desses jogadores aí
tentar um acesso, fazer um esforço e aí sim vender por um preço melhor. Porque senão vai ficar sempre esse ciclo vicioso. Vende porque precisa de dinheiro e não sobe porque só fica com pereba. Um abraço, Joelson do Jardim Garcia. Abraço! Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que no Sicredi, o Sicredi trata todo mundo igual, viu? Você participa e cresce junto. E sabe o que é ainda melhor? O dinheiro não sai da sua região, fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento, ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Então abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Batista, a origem do rádio de Campinas. Sobre a questão do Regis, eu acho assim, ó, se o Regis jogar buscando a bola, né, como um meia que propõe o jogo e não ficar lá no meio dos atacantes lá na frente, aí eu acho que sim. Agora o problema é que às vezes que eu vi o Regis jogar no ano passado, ele ficou muito no meio dos dois atacantes lá na frente e pouco pegou na bola. Então o Regis, para ele jogar, ele tem que vir buscar a bola. Ele tem que vir buscar a bola, propor a jogada, e aí ele vai precisar estar num condicionamento físico bom, né, para fazer isso. E eu não sei como é que ele vai estar. Então, por isso que é minha dúvida aí com relação à escalação do Regis. Agora, se ele estiver bem, com certeza, porque capacidade ele tem, tá bom? Maurício aqui de Barão Geraldo, Bugrino. Abraço, tchau, tchau. Abraço, já o noticiário completo e análise do Guarani. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde, tudo bem? Eu vou discordar do Tigrão sobre o João Gabriel. Ele não foi muito bem, mas não foi muito mal também não. Por exemplo, segundo gol da ponta da cobrança de falta do Jeff, foi falta nele. Nenhum comentarista comentou isso, mas eu tava ouvindo o jogo na Bandeirante e assistindo. Foi falta nele, tá? E ele salvou também, ainda quando estava 1-0, um gol de cima em cima da risca. O goleiro já tinha tomado o gol. E o João Gabriel tomou o gol para Ponte Preta. Então tem que avaliar esses detalhes aí também. O menino é muito jovem, a gente sabe que é inexperiente e tal. Não é um supra-sumo, tá aí início de carreira. Ele foi bem sim. Acabou? 18h31, rápido intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi.
Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Bora lá então com a ficha técnica do jogo para destacar a grande vitória da Ponte Preta diante do Botafogo na noite desta quarta-feira em Ribeirão Preto, sexta rodada do Paulistão, 3-0 para a Macaca. A Ponte Preta atuou com Pedro Rocha, Iaquim, Edson, depois Castro, Nilson Júnior, João Gabriel, Felipinho, depois Ramon Carvalho, Emerson Santos, depois Léo Naldi, Elvis e Gabriel Risso, Iago Dias, depois Dodô, Gé, depois Gabriel Novaes, a equipe do técnico João Brigatti. Já o Botafogo do português Paulo Gomes, João Carlos, Fábio Sanches, depois Negueba, Lucas Dias e Bernardo Chapo, o Alisson, Matheus Barbosa, Leandro Maciel, depois Thales e Jean, depois Patrick Brey, Alexandro, Douglas Baixo e Thiago Alves, depois Toró. Os gols do jogo: Iago Dias, logo aos 2 minutos do primeiro tempo. Gé ampliou aos 40 minutos também do primeiro tempo. Gé, um dos artilheiros da competição com 4 gols ao lado de Rafael Veiga do Palmeiras. E Ramon Carvalho fechou a vitória da Macaca aos 34 minutos da etapa final. Jogo que teve a arbitragem de Matheus Delgado Canançã, cartões amarelos para Leandro Maciel e o Alisson do Botafogo, Emerson Santos, Iago Dias e Jefferson da Ponte Preta. Aliás, foi o terceiro cartão do Gé. Público de 3.923 torcedores para uma renda de R$ 97.565. Essa arbitragem, ou também a ficha técnica, de 0 para o Botafogo, 3 para a Ponte Preta. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Como está a manutenção do seu veículo? Dica importante da Rocha Autopeças para você. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. Procure o mecânico de sua confiança e faça a manutenção preventiva regularmente. Você evita surpresas desagradáveis. E você pode contar com a Rocha Autopeças, que tem tudo para você fazer no seu carro, a manutenção preventiva. Você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importados e uma gama completa de peças originais e de reposição. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse, encontre o WhatsApp da loja mais próxima de você. Lá no site tem todos os endereços. E aí você vai falar pelo WhatsApp diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. Informações do Guarani. O Bugre joga hoje. Partida marcada para 21h35, Brinco de Ouro. Leandro Boles vai narrar. Tá registrado. Agora, Vladimir Catarino e as informações. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista. Ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani.
Bugre joga daqui a pouco, 9h30 da noite, no Brinco contra a Inter de Limeira. Sexta rodada deste Campeonato Paulista, Guarani que busca a reabilitação. São 2 derrotas consecutivas, perdeu para o Mirassol em casa e na Vila Belmiro para o Santos, resultados que deixaram o Guarani 5 pontos atrás da Ponte Preta, que ocupa hoje a segunda colocação do grupo B. Lembrando que os 2 melhores colocados de cada grupo se classificam à próxima fase desse Campeonato Paulista. Inter que traz boas lembranças, né? Na última partida, ano passado, jogo disputado lá em Sorocaba, o Guarani goleou pelo placar de 5-0. Para a partida de daqui a pouco, Batista, o técnico Humberto Louser vai promover mudanças na equipe. Vladimir, pela primeira vez, vai jogar como titular no gol do Bugre. O Douglas Borges foi sacado, vai para o banco, o Vladimir vai ser escalado como titular. A justificativa dada pelo técnico Humberto Louser é que o Vladimir tem maior qualidade jogando com os pés. E claro que isso é muito importante, né? No futebol atual é muito importante essa característica de um goleiro, por isso o Vladimir vai ser o titular. Mike, que ficou de fora da partida contra o Santos, deve voltar à lateral esquerda. E a principal das novidades, o Regis no meio-campo, no lugar do Matheus Bueno. Portanto, um time modificado vai ter o Guarani, daqui a pouco escalado pelo técnico Humberto Louser. Com essas alterações, o Guarani começa o jogo com Vladimir, Heitor, Léo Santos, Ryan e Mike, Camacho, Anderson Leite e Regis, Derek, Bruno Mendes e Reinaldo, time titular do Guarani para o confronto de daqui a pouco. Dependente da escalação, o que todo torcedor bugrino espera é uma atitude diferente do Guarani para esta partida, diferente daquela apresentada nos últimos jogos. Outra novidade que o Guarani vai ter será no banco de reservas, né? Pela primeira vez foi relacionado neste Campeonato Paulista o atacante Rafael Freitas, garoto da base, disputou a última Copa São Paulo, tinha até uma proposta de saída de empréstimo ao Vasco da Gama, mas a negociação acabou não acontecendo, por isso o Rafael Freitas, que foi artilheiro do Guarani na última Copinha, está relacionado, vai ficar à disposição no banco de reservas para o confronto de daqui a pouco. A história mostra que ao longo dos anos foram 59 jogos no confronto entre Guarani e Inter de Limeira, sendo 21 vitórias bugrinas, 26 empates e 12 derrotas. Portanto, o confronto de hoje, o de número 60. Nessa história entre Guarani e Inter de Limeira, o Bugre marcou 90 gols e sofreu 64. Esse é o retrospecto do histórico, né? O histórico confronto entre Guarani e Inter de Limeira. Partida de daqui a pouco, Batista, vai ter arbitragem do Gabriel Henrique Meira Bispo, árbitro 25 anos, da nova safra aí da Federação Paulista de Futebol. Ele vai ser auxiliado pela experiente Neuza Inês Bach na bandeira 1, o bandeira 2 também experiente Daniel Paulo Zioli, no árbitro de vídeo estará Vinícius Furlan. É o Guarani entrando em campo daqui a pouco contra a Inter pelo Campeonato Paulista, sexta rodada, busca a reabilitação e claro, a gente vai trazer todas as informações e volta daqui a pouco trazendo muito mais detalhes na nossa jornada esportiva de Guarani e Inter de Limeira. Batista. É isso aí, a partir das 20 horas, Edu Pinheiro estará no ar. Edu Pinheiro, o incomparável, com Concentração. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos especiais para você temperar carnes, aves e peixes e qualquer tipo de prato que você resolva fazer, né? São temperos ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Quando for ao supermercado, ao hortifruti, dá uma olhada lá na gôndola. Veja se a especiaria, veja se o tempero que você vai comprar é da marca Aroma das Ervas. Se for, pode levar. Essa é a boa.
Essa é a boa. Aroma das Ervas. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a nossa imensa região. Para saber mais, acesse aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Aroma das Ervas é da família Sato. Sato pai e o Sato filho. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Família Sato, que comanda Aroma das Ervas. Bandeirantes. Vamos lá, Tigrão. Guarani joga logo mais. Partida marcada para as 21h35. Enfrenta a Inter de Limeira. Qual é o prognóstico, a sua expectativa para este jogo, levando em consideração duas importantes modificações? Uma no meio-campo, sai Matheus Bueno, entra o Regis, e também a modificação no gol. Sai Douglas Borges e entra o Vladimir. Explicações aí, né, que eu peguei aqui e ali. O motivo da troca nem não é pelas falhas do Douglas. Douglas Borges não falhou tanto assim. Mas o motivo é: o Vladimir joga melhor com os pés do que o Douglas Borges, hein, Tigrão? Eu acho que é pelas falhas. Porque o negócio de jogar com os pés, um dos piores goleiros do Brasil com os pés é o Cássio. E ele já tem 700 jogos por aí com a camisa do Corinthians. É por isso que o Corinthians está na lanterna. Não, mas com o Cássio o Corinthians foi campeão mundial. Libertadores, tricampeão brasileiro, tem 30 títulos paulistas, claro que não são todos com o Cássio, mas tem uns 4 ou 5 com o Cássio. Então acho que esse negócio do pé aí, porque o pé joga melhor com o pé, goleiro é para defender. Tá? E eu acho que o torcedor do Guarani já tá meio também de orelha em pé com esse negócio de jogar com o pé, porque se vai entrar um goleiro que, por essa informação que você colocou a título de justificativa para a troca, que joga melhor com o pé, ele vai falar: nossa senhora, já estão enrolando a bola lá, já estão enrolando o lance, já fica um toque para lá e toque para cá improdutivo, até que o adversário se arme novamente lá atrás. Isso porque o goleiro não sabe jogar com o pé. Agora vem um que joga melhor do que ele com o pé, aí para a bola passar do meio de campo vai demorar uns 14 minutos, cada vez que o Guarani vai repor. Então eu acho que não é por aí, eu acho que é em função das falhas. Eu também faria essa troca, não houve nenhuma falha gritante, absurda, não há nenhum fim do mundo, mas contratou um goleiro experientíssimo, goleiro campeão de Libertadores, né? Goleiro experimentado, que é o Vladimir, um goleiro com acessos nas costas. Então chega uma hora que o titular, aliás, cá entre nós, titular do Guarani era o Pegorari. O Douglas assumiu agora porque não tem tu, vai tu mesmo. O Pegorari quebrou a perna, quebrou a fíbula, né? Então, o Douglas Borges assumiu cheio de desconfianças por parte do torcedor e não conseguiu, isso é uma verdade, substituir o Pegorari à altura. Ora, se não conseguiu substituir, por que o Guarani foi contratar um goleiro do porte do Vladimir, que é caro, e não deixou os dois meninos da base aí? É porque o próprio Guarani tinha uma desconfiança. Ora, se não encaixou para fazer uma performance do tamanho da do Pegorari e eu contratei um goleiro experiente, eu vou trocar, tá tudo certo. Precisa falar que é porque joga com o pé, com o cotovelo, com a mão, porque esse aí dá com efeito com a joanete. Bobagem isso daí. Trocou porque não está agradando em cheio e porque tem uma opção boa no banco. E porque o que é o titular hoje, veio até então, era reserva e só entrou porque o outro quebrou a perna. Ponto. É mais simples, né? E com relação ao meio-campo, eu gosto da entrada do Regis, na teoria. Agora, que Regis nós vamos ver? Aquele Regis açucareiro, que bota as duas mãos na cintura, fica com as duas alças do açucareiro? Ou nós vamos ver um Regis que pega a bola aqui dos volantes e parte em progressão, toca, sai no ponto futuro para receber
que bate em gol, que pifa ou que coloca um companheiro na cara do gol, que aumenta muito a qualidade da bola parada do Guarani, qual é o Regis que nós vamos ver? Um Regis elétrico ou um Regis desligado da tomada? São as perguntas que só o jogo vai responder num jogo duríssimo contra a Inter. E o Guarani, se não for pelo menos 30% mais intenso do que tem sido no campeonato até agora, não vai ganhar da Inter. Batista. E para você, CH, sua expectativa, prognóstico, o time do Guarani vai ter novidades no jogo de hoje, hein, CH? É uma grande dúvida que eu tenho, Batista. Eu não tenho segurança de dizer para o nosso ouvinte que o Guarani, o desejo e a torcida para que faça um grande jogo e vença a partida. Ponto. Eu até acredito que o Guarani vença o jogo. Agora, se vai funcionar com o Vladimir, se a zaga de novo vai ter um comportamento pelo menos regular, ela que está falhando seguidamente. Se o meio-campo agora com o Regis vai funcionar, são respostas que eu não tenho. É tudo um grande ponto de interrogação, porque mexe daqui, mexe dali, e o time ele precisa, em primeiro lugar, correr mais, competir mais e ter, evidentemente, uma organização mínima, mas mais importante do que tudo é falhar menos. E o time tem falhado muito na marcação, na construção, no miolo de zaga, enfim. Nós estamos aí na 6ª rodada e o trabalho apresentado até agora deixa a desejar. Vamos ver se hoje a coisa muda. Vladimir no gol, Regis no meio, tomara que dê certo. Vamos torcer. Essa é a nossa torcida e a nossa torcida e o nosso desejo. Agora, se vai funcionar na prática com o Regis no meio campo, Batista, assim, eu gosto. Confesso que gosto. Agora, para mim é um grande risco. Tomara que dê certo. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal. O seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e também mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. Ouvinte no ar, 18h51 agora. Boa tarde, Batista, Tigrão, CH, Gleger, se estiver também no programa. Aqui quem tá falando é Valmir, Ponte Pretano, no Parque Gabriel Hortolândia. Na verdade, o João Brigatti está dando um nó em todo mundo. Nos comentaristas, torcedores e principalmente nos times adversários. Montando uma equipe diferente de tudo o que estão imaginando. E para nossa alegria, tá dando certo, né? Estamos empatando em casa e vencendo fora. Vamos lá, Ponte Preta. Vamos continuar assim. Já passamos muito sofrimento, né, no ano passado. Vamos ver se a gente consegue esse ano coisa melhor. Um abraço a todos. Bom programa. Muito obrigado. As pautas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. 15 de Piracicaba. Empatou com o Capivariano no Barão de Serra Negra e chegou ao terceiro 0-0 consecutivo na Série 2. Péssima campanha.
Corinthians perde para o Santos 1-0 na Vila Belmiro. Chega à 5ª derrota consecutiva na temporada. Timão não acumulava essa marca negativa desde 2007, ano em que a equipe foi rebaixada na Série B do Campeonato Brasileiro. Destaque na Copa São Paulo. Não, foi para a Série B, né? Foi para a Série B. rebaixada na Série A e foi para a Série B. Isso, exatamente. Destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em 2022, Tomate decreta o fim da carreira aos 20 anos, após passagem pelo Botafogo. O goleiro comunicou que não seguirá como jogador e diz que cenário do futebol escureceu após a lesão no joelho. O goleiro Tomate ganhou projeção nacional após a atuação de destaque na Copinha em 2022 contra o Atlético Mineiro e chorar ao ser substituído antes da cobrança de um pênalti. E aí, CH, qual é o tema que você escolhe para colocar a sua opinião? Eu quero falar do 15 de Piracicaba, que de novo empatou em casa, além de já ter perdido a Série A2 do Campeonato Paulista, que tem o São José como líder absoluto no campeonato, com 14 pontos, e o 15 só derrapa. Uma campanha muito decepcionante pelo investimento e pela expectativa. O 15, que é um dos times grandes que disputam a Série A2 do Campeonato Paulista. Se algo não for feito, mais uma vez, infelizmente, o 15 de Piracicaba vai morrer na praia, Batista. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu para colocar a sua opinião? Corinthians. Essa estatística, a última vez que isso aconteceu, de 5 derrotas consecutivas, foi em 2007, quando o Corinthians foi rebaixado da Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas foram 5 derrotas no Brasileiro da Série A, consecutivas. Em Campeonato Paulista, eu acho que desde 1910, que não existe uma sequência de 5 derrotas consecutivas. Nem na época do Faz-me Rir, nem na época do jejum de 23 anos entre 1954 e 1977. Então, eu entendi perfeitamente e a pauta está correta. Por Perfeito. quê? Por quê? Porque nós não estamos falando de competição, e sim de uma sequência de 5 derrotas consecutivas. Mas essa de 2007, que não é tão distante, são 15, 16 anos, ela é no Campeonato Brasileiro da Série A. No regional, olha, que Corinthians eu entendo um pouquinho. Eu vi Rivelino no aspirante, ele tem 70 anos. Eu vi o Riva no aspirante, no Brinco de Ouro da Princesa, em 1965. Então, de Corinthians eu entendo um pouco. 5 derrotas consecutivas no Campeonato Paulista, olha, os caras se esmeraram. 1932, foi a última vez que aconteceu isso. 32? No Paulista. Então, muito obrigado. Ô, Tigrão, não dá tempo mais. Eu me encerrei. perdoa. Eu estou correto porque eu nasci em 57, eu nunca tinha visto. Atenção para ganhadores dos ingressos para Ponte Preta e São Paulo. 1. Alexandro de Oliveira Fernandes. 2. Eulalina Martins Gonçalves. 3. Harleison Henrique Vicente. 4. Jonas de Andrade Vilas Boas. 5. Mavile Fava Pina Júnior. 6. Paulo Francisco de Campos Elias. 7. Roberta Baú. 8. Ronaldo de Souza. 9. Leonardo Laviane de Moraes Martins. E 10. Sérgio Luiz Bernadono. Alexandro de Oliveira Fernandes, Eulalina Martins Gonçalves, Harleison Henrique Vicente, Jonas de Andrade Vilas Boas, Mavile Fava Pina Júnior, Paulo Francisco de Campos Elias, Roberta Baú, Ronaldo de Souza, Leonardo Laviane de Moraes Martins e Sérgio Luiz Bernadono. Parabéns! Eles vão retirar os ingressos na loja da Macaca no dia do jogo, até 10 minutos antes do início da partida. No sábado, o jogo é às 18 horas. E agora na lata.
Responde na lata. Na lata das 13 edições com o futebol nas Olimpíadas de quartas, você acha que o Brasil ficou de fora? Vamos lá, Tigrão, qual é a sua resposta? Não entendi a pergunta. Das 13 edições, futebol do Brasil nas Olimpíadas, de quantas competições você acha que o Brasil ficou de fora? Não tenho certeza. 3. E você, CH? 4 edições. Cartões azuis serão introduzidos no futebol profissional e novo recurso fará com que os jogadores sejam retirados do campo por 10 minutos em situações específicas de jogo. Você é a favor desse método de punição, CH? A princípio, contra. E você, Tigrão? Contra. Desde 2015, qual o goleiro com mais pênaltis defendidos no futebol brasileiro? Gatito Fernandes, Fábio, o Everton, Cássio ou Everson em Tigrão? Cássio. E você, CH? Gatito Fernandes. Olha, é o seguinte, das 13 edições do torneio, Brasil conquistou a vaga nos Jogos Olímpicos em 10 oportunidades. Só nas edições de 80, 92 e 2004 isso não aconteceu. E sobre os goleiros, primeiro, Cássio com 28 defesas. Segundo, Everton com 20 defesas. E terceiro, Fábio com 19 defesas. Valeu, Tigrão, um grande abraço para você. Tigrão fica por aqui, o CH segue, daqui a pouco estará com Edu Pinheiro lá no Concentração. Valeu, gente, muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, mas de coração. Muito obrigado. Vem aí na sequência a Voz do Brasil, às 8 da noite, Edu Pinheiro. E depois a bola rola 21h30. Valeu, gente, tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.